Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Educação, meu povo. Muito obrigada aqui pela participação da galera aí de Pajeú, do Piauí, que está conectados conosco, e a galera do YouTube, Érica Fernanda. Quem mais está por aí? Josélia Alves, né? E a galera que estava aí depois, antes, né? Antes, tinha uma galerinha antes. Galera, hoje nós vamos trabalhar algumas questões de jogos, tá? A gente vai fazer aqui um review, uma revisão, tá? Para trazer aqui para a gente. Na realidade, a gente vai tentar colocar aqui para vocês de uma forma bem mais suave, bem mais tranquila, resolvendo questões, para que vocês se atentem às dinâmicas, às propostas, o que pode acontecer na prova, né? Na prova do Enem, a galera tem sempre aquela perspectiva, não é não, Fernanda? E aí a gente vai trazendo aqui algumas possibilidades, tá? São questões simples, não tem nada de dificuldade, mas é sempre bom estar revisando, né? É sempre bom estar respondendo, porque isso já nos dá suporte, a prova tá aí, né? Bem próximo da gente, já sinto o cheiro dela, na ansiedade já por essa prova. Eu não vou mentir para vocês, eu fico super ansiosa. Todos os anos eu fico mega ansiosa, eu fico naquela ansiedade sem fim para chegar à prova. E falando nisso, Érica, quero saber se você assistiu ali a nossa live. A live, não. A aula do pré-ENEM do Teresina Hall ontem, né? Tivemos transmissão aí. Eu queria saber se vocês assistiram, se foi legal, se foi boa, se deu para tirar as dúvidas. Hein, gente? Queria que vocês me dissessem aí se vocês assistiram, se foi interessante, se não foi, tá bom? Então, galera, a gente vai começar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre jogos, a gente vai explorar mesmo cada questão, cada detalhe da prova, das alternativas. Eu vou deixar aí um tempinho, não assistiu, né? Ai, que tristeza, mulher. Tu perdeu um aulão, viu? Érica, foi muito massa. Pois é, tô sabendo, eu também procurei ontem, né, e já até procurei, até pela emissora também, depois eu vou procurar com mais calma pela emissora. Pois é, teve um probleminha realmente com a internet, foi o que eu imaginei, né, porque o local é bem complexo. Isso, Érica, assista pela plataforma, tá valendo a pena, foi bem legal. Tivemos outros professores lá na aula, né? Outros professores que não são do canal, não são da equipe pré-ENEM, né? Que são professores convidados, que aí vale a pena a gente pegasse esse leque de outras aulas também, para ver uma pegada diferente, né? Galera de Curral Novo, sejam bem-vindos, tá certo? Então, vale a pena assistir. Teve um professor lá de História, muito legal a aula dele, desculpa, de redação, não lembro o nome dele agora, mas teve outro professor de matemática, teve o Caio, teve eu, e teve o Vitor, que é o de História, muito legal também a aula do Vitor, vale a pena dar uma assistida na aula dele. Já ouvi os novos episódios do podcast? Ai, que massa! Eu ainda não ouvi, Érica, mas depois eu vou dar uma ouvida também. Eu ainda não ouvi, não sabia nem que tinha saído os novos episódios. Eu vou dar uma assistida também para ver como é que ficou, se ficou bacana e tal. Mas vamos lá, vamos para jogo, vamos botar a bola em jogo para ver o que vai sair daqui. Tá? A gente vai trazer alguns detalhezinhos aqui nessa aula, tá bom, Érica? Fica conectado, galera de Curral Novo, fica com a gente conectados. Eu sei que a galera aí que está sempre do outro lado, principalmente nas salas, assistindo, tem sempre algumas dificuldades, né? Mas vale a pena vocês ficarem conectadozinhos aí para a gente poder acionar aqui as nossas capacidades de resolver as questões, tá bom? Então, a gente vai começar essa questão, eu já vou deixar aí 3 minutinhos para vocês lerem com cuidado, tá? A gente vai esmiuçar aqui cada detalhe dessa questão, mas eu vou deixar um tempo para vocês lerem, eu quero que vocês leiam. Só lembrando, galera, a nossa prova de linguagem é uma prova grande, é uma prova cheia de leitura. Então, quanto mais tu exercita a tua capacidade de leitura,
mas tu vai ficar dinâmico nessa leitura, uma leitura mais dinâmica, uma leitura rápida, tá? Então vamos praticar a leitura. Eu sei que tem muito aluno que tem preguiça de ler. Eu confesso para vocês que eu sempre fui dos cálculos, dos números, eu sempre gostei das equações, mas a leitura é primordial até para a gente resolver essas questões, tá bom? E só relembrando, as nossas questões dentro da prova do Enem, elas são gigantescas, né? Já falei aqui várias vezes para vocês, nós temos enunciados muito grandes, enunciados que estão cheios de sugestões lá dentro, tá? E que precisa ser lido. Não adianta a gente só passar por cima, que a gente não vai conseguir responder as questões, tá? Isso vai para todos os âmbitos, tá? Tanto na tua prova do Enem, como nos concursos, nos vestibulares, que vocês vão fazer daqui para frente. Então, por exemplo, eu até falo muito com a minha filha, que minha filha tem realmente uma certa dificuldade para leitura, dificuldade não, ela é super inteligente, ela não tem dificuldade, ela tem ansiedade. Então, ela lê rápido e acaba atropelando as palavras. Isso é péssimo. E eu confesso para vocês que eu já perdi várias questões, inclusive por essa dinâmica, tá? Uma ansiedade na leitura. Então, a leitura ela precisa ser coesa, ela precisa ser coerente, ela precisa ser delicada. Delicada no sentido que não é lerda, né? Mas que você tem que ter um cuidado ao ler e entender que essa questão ela precisa precisa ser lida com cautela, tá bom? Então, eu vou deixar aí 3 minutinhos, já tem gente respondendo aí, tá? Mas eu quero a resposta da galera de Curral Novo, a galera de Pajeú, a gente vai agora para a tela, vamos lá.
Bora lá, galerinha. Galerinha de Curral Novo, a sala 1 e a sala 6. Bora fazer essa questão comigo. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é a regra do jogo, né? Para a gente poder começar a responder sobre jogo, a gente precisa entender a dinâmica do jogo. Então, construindo tudo aquilo que nós já falamos sobre os jogos, revisando aquilo que nós já exploramos aqui nas nossas salas, né? A gente precisa, né, alcançar as questões exatamente com aquilo que a gente já tem. Né? A gente precisa alcançar a questão com aquele repertório que a gente já tem, a gente já bateu muito aqui. Eu falo uma coisa para vocês, aqui no Canal Educação, a gente entrega simplesmente tudo. De que forma, né, que a gente entrega tudo? Quem está conectado de verdade com as nossas aulas pode entender, pode saber que há uma entrega de muito conteúdo. A gente sabe também que poucos alunos absorvem essa entrega. Como também a gente sabe que a gente não recebe tudo, né? A gente até entrega, mas vocês não conseguem receber tudo, é normal. É normal. Eu falo até assim, eu falei isso em sala, eu já falei isso em sala, e às vezes quando eu encontro com o aluno diz assim, professora, eu não lembro. É normal a gente não conseguir receber tudo, tá? A gente absorve ali da aula, vamos dizer, 10% do que o professor está explicando. Às vezes é só um detalhezinho ali que a gente vai pegar. Agora eu falo uma coisa para vocês. Enquanto aluna e lá do ensino médio, tem coisas que eu aprendi lá no ensino fundamental e no ensino médio que eu ensino hoje. Então, isso que a gente quer passar para vocês vai ficar para sempre, né? Vai ficar para sempre. Agora, lógico, alguns alunos vão pegar isso e vão guardar e vão gravar isso para sempre, como terão alunos que não vão guardar. Eu acho que a gente tem feito um trabalho tão frutífero que ontem, quando eu entrei na revisão, que eu fui falar de alguns conteúdos, foi muito top, porque os alunos estavam muito antenados, não deram bola fora, sabe? Os alunos estavam mesmo... Eu fiquei arrepiada de lembrar do tanto que eles estavam conectados, do tanto que foi massa ontem, e do tanto que a gente tem colocado para o Piauí inteiro, para o Brasil, né? Porque a gente sabe que essas lives chegam em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem essa missão aqui de entregar, e a gente entrega muito, até porque a nossa aula é grande, então a gente tem muita coisa para entregar, né? E voltando aqui na questão da leitura, que a gente pode ressaltar, né, Érica? A Érica disse que está fazendo meditações guiadas, né? E melhorou bastante. Então, galera que tem muita ansiedade em relação à leitura, tem que melhorar esse aspecto da ansiedade, né? Quem tem muita ansiedade se atropela com leitura, precisa dar uma freada aí. De que forma? Tem N possibilidades aí para vocês se acalmarem. Eu sou extremamente ansiosa, viu, Érica? Só para vocês terem ideia, eu tenho muita ansiedade, assim, véspera de uma grande revisão, véspera de uma viagem, de uma revisão, porque eu tenho uma coisa comigo, eu não quero entregar qualquer jeito, eu não quero entregar qualquer aula. Aqui a gente se prepara muito para entregar muito, então a gente entrega muito, entrega com muita garra. Então, o conhecimento que a gente vai entregando para vocês com muita... para muitos professores ficam extremamente ansiosos, eu fico muito ansiosa, tal que quando acaba a revisão eu fico acabada, né? Porque eu estou muito tensa. Porque não de nervosismo, não por saber, mas exatamente por querer entregar sempre o melhor, né? Professora, a prova vai ser com as questões da revisão. Que provas aqui é a prova de vocês? Não sei. Vai que tem algumas questões aí, né? Às vezes pode ser, né? Às vezes pode não ser. Bora lá, mas se você fizer essas questões aqui, quem sabe na hora da prova não dá uma acertada, não é? Então, bora lá. Se a infância ela é vista como reduto das brincadeiras. Ela é vista como reduto das brincadeiras, de crianças detentoras dos direitos aos brinquedos e às brincadeiras, há também espaços lúdicos para jovens e adultos, o que implica pensar nos valores e significações
postos por cada sociedade em seu tempo e espaço para a expressão da ludicidade. E aí, galera, só lembrando o que é mesmo ludicidade. O que é mesmo, meu povo, ludicidade? Eu quero que vocês respondam aí no chat, galera que está aí no chat, né? Respondam aí para mim o que é ludicidade. Então, galera, aqui está falando sobre a infância, sobre o espaço para as brincadeiras. Está falando também que esses espaços também podem acontecer para os jovens e adultos, ok? E isso não implica pensar que isso está falando aqui de valores, que esses valores eles não são ruins, as pessoas têm que normalizar que jogos e espaços para diversão, elas não são espaços fúteis, eles são necessários. Só para vocês terem noção sobre isso, ontem quem assistiu a live, quem assistiu a transmissão da aula, eu falei sobre uma questão sobre lazer. Galera, uma questão sobre lazer, ela vai completar exatamente o que nós estamos falando sobre valores. A gente precisa entender que sobre valores, sobre entender o significado disso, o significado do lazer, esse espaço de ludicidade, ninguém respondeu ainda o que é lúdico, né? Ludicidade. Gente, ludicidade significa divertido, né? Divertido. A minha caneta não está funcionando. Divertido. Galera, quando eu falo de divertido, quando eu falo de alegre, quando eu falo de entretenimento, eu estou falando exatamente da ludicidade, tá? Então, segundo o texto, é correto afirmar que, letra A, o jogo é uma atividade física e não possui característica mental. Letra B, o jogo é uma atividade somente mental. Letra C, o jogo promove somente diversão e vários tipos de desenvolvimento de habilidades físicas. Letra D, as atividades físicas não podem incluir o jogo. E letra E, nenhum jogo é importante, pois não trabalha aspectos pedagógicos. Olha só, galera, tem muita gente que acha que é letra E, viu? Por não estar fazendo a nossa aula, por não estar assistindo, por não estar acompanhando. Tem muita gente que não tem nem dimensão do que é o jogo, tá? Mas aí, ó, eu vou trazer a definição para vocês. Gente, jogo é, sim, uma atividade física, tá? Ela pode ser tanto física quanto mental, ok? Então, jogos, só lembrando, jogos pode ser uma atividade física ou uma atividade mental. E aí, cabe a gente ir lá naquele hall de atividades físicas. O que são atividades físicas, né? Podem ser jogos, podem ser exercício, podem ser atividades da vida diária, pode ser atividades de trabalho. Isso são práticas das atividades físicas, ok? Aí, galera, além de jogo ser uma atividade física e mental, ele possui uma outra característica. Qual seria essa característica? O objetivo do jogo. Então, qual é o objetivo do jogo? Ele precisa ser divertido. Ele precisa trazer entretenimento, ele precisa trazer ludicidade. Então, o jogo tem obrigatoriedade trazer a ludicidade. Se o jogo não traz ludicidade, ele não se comporta como jogo, certo? Então, ó, é uma atividade física, não possui característica mental, a gente já exclui isso aqui. É uma atividade somente mental e cabe aquela velha dica, né, galera? Olha aí para a palavra somente, fujam dessas palavras. Iremos sempre fugir das palavras somente. Letra C, o jogo promove somente diversão e vários tipos de desenvolvimento de habilidades físicas. Letra D, as atividades físicas não podem incluir o jogo. Tá errado, né? E letra E, nenhum jogo é importante, pois não trabalha os aspectos pedagógicos. Então, isso aqui tá erradíssimo, tá? Eu vou até apagar esse X que eu fiz aqui, porque senão vão dizer que eu fiz a... Então, galera, a letra C é a alternativa mais correta, né? Exatamente, a Erika falou palavras taxativas, né? Somente,
única. Tem que ter muito cuidado, tá? Então, o jogo promove somente diversão. Então, o objetivo do jogo é trazer diversão mesmo. Mas ele também apresenta vários tipos de desenvolvimento de habilidade física. Não está errado, galera. Essa alternativa ela está certa. A gente poderia complementar. Ela tem vários tipos de desenvolvimento de habilidades físicas e mentais, sociais, tá? Só lembrando que nós temos as questões sociais também trabalhadas nos jogos. Por exemplo, a gente tem jogos que só é socialização. O objetivo de alguns jogos é socializar. Mas a gente tem o desenvolvimento físico, a gente tem o desenvolvimento mental e também pode acontecer o desenvolvimento social. Nessa parte do texto, não está dizendo que é só isso, então por isso que está correto, tá? Então o jogo promove somente diversão e vários tipos de desenvolvimento de habilidades físicas. Nesse contexto aqui, essa alternativa é a mais correta, tá? É a mais pertinente. Ok? Mas a gente poderia acrescentar aqui, o jogo promove como objetivo somente diversão e trabalha em vários tipos de desenvolvimento de habilidades, de aspecto físico, social, cognitivo, ok? Então, olha a resposta correta aí, letra C, tá? Agora a gente vai para a próxima questão, questão 2. Vou deixar aí mais 3 minutos para a gente tentar resolver essa questão, ok? Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Érica já respondeu aqui, a galera de Curral Novo. Eita, pessoal de Curral Novo, Pageu. Ezequiel, cadê você, bebê? Isabel, Maria, bora lá responder?
Gente, essa aqui ficou muito fácil, né? Mamão com açúcar. Então, primeira coisa, a gente vai ter aqui, em algumas situações, os elementos que compõem as brincadeiras, tá? E os elementos que compõem os jogos, né? Desculpa, os jogos e as brincadeiras, certo? Que são os brinquedos. Os brinquedos, eles são a instrumentalização, né? Hélio Bonfim acabou de entrar. Os brinquedos é a instrumentalização da brincadeira ou do jogo, ok? Então, galera, presta atenção. Brinquedo, ele não possui uma regra, né, para ser utilizado. O brinquedo, ele foge ali da imaginação, ele ultrapassa a nossa imaginação. Então, a gente tem várias possibilidades de trabalhar todo e qualquer aspecto do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento da criatividade. Então, o brinquedo ele vai ultrapassar todas essas barreiras, tá? Ele pode ser para além da nossa imaginação. As pessoas têm o hábito de achar que o brinquedo é aquele que a gente compra, né? É aquele que a gente vai comprar de plástico ali para as crianças não se machucarem. Na verdade, o brinquedo ele é um instrumento que vai auxiliar a minha brincadeira ou o meu jogo, ok? Alguns autores fazem uma separação aí de jogos e brincadeiras. Se fala muito que jogo ele tem uma característica, possui regras, né, que podem ser alteradas. E as brincadeiras, elas são livres, né? É uma brincadeira sem ter ali um formato mais rígido, não é composto de tantas regras, então é uma brincadeira livre. É como se a brincadeira fosse algo sem regras. Eu não gosto dessa diferenciação, eu gosto de realmente entender que as brincadeiras e os jogos são iguais, né? E aí, vamos ver, né, Ezequiel, se a letra D, a gente vai já respondendo. Então, a gente realmente precisa tentar compreender isso. E tem um detalhe, galera, que eu vou falar para vocês. Pode aparecer, a gente tem que estar antenado em relação ao texto que pode ser proposto lá na prova. Tá? Por que eu estou falando isso, o texto que pode ser proposto? Porque dentro do texto, dentro do texto que pode ser abordado pelo INEP, ele pode trazer algum autor que pode discordar do que eu estou falando, tá? Então, vocês têm que realmente estar antenado com essa, vamos dizer, com essa questão também com o INEP. Às vezes ele coloca, por exemplo, eu já peguei prova que considera, por exemplo, dança popular. Eu já até falei isso aqui em sala, né? A Erika deve lembrar que eu já falei sobre isso, que alguns autores trazem como dança popular como sendo dança folclórica. Eu, particularmente, não concordo. Já em relação ao brinquedo, à brincadeira, eu concordo em achar que é a mesma coisa, tá? Eu concordo em ser, mas a gente tem que levar em consideração o que pode ser exposto no texto. E aí a gente tem que respeitar lá o que o autor está querendo falar, ok? Bora para a questão, né, Ezequiel? Então, brincar fora da sala, em parquinhos ou playgrounds que ofereçam áreas como com terra, água, grama, areia, pedriscos, árvores frutíferas, arbustos para se esconder e plantas com flores que formam ambientes externos com biodiversidade necessária para o convívio com plantas, borboletas, passarinhos e insetos. Oferecem ricas oportunidades para um brincar que respeita a natureza. Podemos utilizar alguns artefatos como instrumentos para as brincadeiras. Segundo esses instrumentos, assinale a opção correta. Olha só, galera, o que a gente tem? Nós temos letra A, caixas de papéis. Letra B, folhas de papéis. Letra C, caixas de sapato. Letra D, brinquedos. E letra E, caixas de frutas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Os meus filhos adoram brincar com caixas de papéis.
Luiz adora folhas de papéis. O Luiz Ricardo ama caixas de sapato e também gosta das caixinhas de frutas. E aí, onde está a alternativa correta? Porque eu confesso para vocês, inclusive, sabe o que eu fiz agora? Volta para mim. Sabe o que foi que eu fiz hoje? Lá em casa tinha uma caixa de sapato linda. Uma caixa de sapato linda, linda, linda. Eu guardei essa caixa para fazer algum brinquedo para eles posteriormente. Então, qual é a alternativa correta, galera? Qual é a alternativa correta? Letra D. É o brinquedo que é um instrumento. É um instrumento de que oficializa aí as brincadeiras, certo? Bora aqui para a nossa próxima questão, tá? Bora responder a terceira questão, a gente vai dar mais 3 minutinhos, tá? Eu vou deixar 2 minutos só, galera, no enunciado, depois a gente vai lá para as alternativas, ok? Vamos lá. Vamos lá, galerinha. A Érica já respondeu. Bora lá, Ezequiel, tentar responder. Galera aí, Hélio, pessoal de Curral Novo que tá aí só ouvindo. Rapaz, eu vou ter que ir em Curral Novo, viu? Vocês têm que solicitar aí a nossa presença em Curral Novo para eu dar essa aula aí junto com vocês, que eu quero ver. Eu fui para Barra do Alcântara quarta-feira, agora eu quero ir para Curral Novo. Não é possível que nessa viagem Curral Novo vocês não vão responder esse chat comigo, né? Ao vivo. Bora lá, galera. Então, bora para a questão 3. O quadro de Pieter Bruegel
O Peter Bruegel, Jogos Infantis de 1560, exposto no Museu de Viena, mostra as brincadeiras de 246 crianças, né, children, que se vestem como adultos, que saltam, criam, rolam, exercem suas capacidades motoras, sensoriais, cognitivas, afetivas, além de explorar propriedades das coisas e de seres com as quais brincam. Em um quadro, o pintor fez um pouco da história iconográfica de superposições de objetos, situações e personagens de tempo de um sonho, recriando um mundo onírico, trazendo as brincadeiras que existiam em seu tempo no século XVI, ok? Sobre o jogo, é correto afirmar, ó, aí o Hélio falando, tá em dúvida entre a B e a D. As regras não podem ser alteradas. Letra B. As regras podem ser alteradas a qualquer tempo. Letra C. As regras são perpetuadas e não sofrem nenhuma alteração. Letra D. As regras são movidas pela emoção e o dono do jogo podem alterar. E as regras podem ser organizadas por federações dos jogos. E a resposta correta qual é, galerinha? O Hélio diz que está em dúvida entre a B e a D. Mas já pensou, Hélio, se as regras, toda vez que o dono do jogo quisesse alterar, só ele pudesse mandar, o negócio ia ficar meio chato, né? Então, galera, o que a gente pode reafirmar? Beleza, vai B. Então, o que a gente pode reafirmar de tudo que a gente já falou em nossas aulas, né? O jogo, eles têm regras. A gente tem que lembrar que existem regras, né? Existem regras. E elas podem ser alteradas a qualquer tempo. Ok, galera? A qualquer tempo. Independente de quem queira alterar. A qualquer tempo, por qualquer pessoa. Tá? Então, o dono do jogo, ele não só ele pode alterar as regras. E as regras são movidas pelas emoções, sim. Aí você tá ali no meio do jogo e de repente você diz assim, não, vamos alterar aqui essa regra porque não tá legal. Ok, a gente consegue alterar essas regras. Então, elas podem ser alteradas a qualquer tempo, em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Então, são 3 variáveis aí que vocês não podem esquecer. Podem ser alteradas a qualquer tempo e por qualquer pessoa. Então, não esquece disso, galera, tá bom? Se vocês observarem, exatamente, havendo consenso de ambos, podem alterar, sim, as regras, ok? Então, uma coisa que a gente pode perceber em relação às regras, que isso ainda traz um pouco de dúvida, né? Então, quando a gente fala sobre as regras não podem ser alteradas, a gente está falando de que aqui, hein, gente? Quem é que não pode alterar as regras? Quem é que não pode alterar as regras, gente? Onde não pode haver alteração de regras? Eu já falei aqui 300 milhões de vezes, né? Existe um lugar que a gente não pode alterar ali as regras, que a gente tem que estar conectados, né? A galera de Curral Novo 6 já foi embora, né? Foram embora, deixou a sala e foram embora. Pronto, Hélio, Érica, perfeito. Esportes. Exatamente. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, então quer dizer que no esporte eu não posso, eles não alteram as regras, não há alteração de regras. Sim, pode acontecer, mas isso é algo que eu não vou acontecer na hora da partida. Eu não posso alterar as regras na hora da partida, né? Essas regras, elas são definidas pelas confederações, na realidade pela Confederação Internacional daquele esporte, e a partir de algumas avaliações no que não flui no esporte, é que eles podem fazer ali a sua intervenção. Mas é a partir da não fluidez do esporte. Tendo fluidez no esporte, eu não posso alterar aí essas regras, ok? Então, na realidade, no esporte, de jeito nenhum, eu posso alterar essas regras, ok?
Então, a alternativa correta, letra B, como a gente já havia falado. Agora a gente vai para a nossa próxima questão, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Vou deixar aí 3 minutinhos para vocês lerem com cuidado, pensando nas alternativas, e aí a gente volta já já. Bora lá, galerinha. Já temos resposta aqui, né? Hélio, Érica, galera de Curral Novo aí com a sala do Hélio, né? Vamos para a quarta questão. Na escola, o aluno deve aprender que o homem não nasceu pulando, saltando, nem arremessando. Essas habilidades, elas foram construídas em determinadas épocas históricas, como as respostas às necessidades humanas, e podem ser trabalhadas nas atividades produtivas da história da humanidade, como letra A, ludicidade, criatividade e linguagem. Letra B, brincadeira, educação e poder. Letra C, criatividade, linguagem, poder. Linguagem, trabalho e poder. Diálogo, interação e poder. Gente, essa questão, ela traz muita dúvida, né? Mas eu vou tentar trazer algumas vertentes sobre essa questão. Esse tipo de questão que traz dúvida, que traz pegadinha, isso não é mais uma prática do Enem, certo? Isso não tem mais essa prática. A gente tem, de certa forma, a gente fica confuso porque a gente tem realmente muita informação, a gente às vezes está ali sem conseguir ler o enunciado direito, tá? Mas a gente precisa compreender um pouquinho além dessa perspectiva
da prova do Enem, tá? Então a gente vai entendendo a prova com o passar do tempo, ela vai se construindo, vai haver mudanças, né? A gente sabe que a nova proposta aí do novo ensino médio vai trazer mudanças na prova. Ainda é uma incógnita para todos. O novo ensino médio é realmente uma ação que traz aí bastante dúvida para nós educando, nós estamos passando por esse processo. Quem sabe daqui a 10 anos a gente esteja engajado nesse novo formato, nesse novo modelo. Vamos ver, né, Érica? Então, você falou que é a quarta, né? A quarta é letra A, tá? Mas aí o que que tá, né? Essa questão, ela não é a letra A, viu? Não é a letra A. Se eu disser que não é a letra A. Então, a gente, como eu estou falando para vocês, né? Alguns enunciados, eles nos levam a deixar a gente um pouco confuso. Essa não é mais a proposta da prova do INEP. Ela tem trazido muito dentro do enunciado as respostas, né? Tirar as aulas de filosofia e sociologia. Não, se a gente for falar agora de novo ensino médio, eu vou falar o que eu penso. Eu estou realmente bem chateada com esse novo ensino médio, porque a galera está dizendo que amava as aulas de filosofia. Gente, não vou falar de filosofia, porque, pois aí, a galera que amava as aulas de filosofia, as aulas de sociologia, perfeito, mas eu vou falar aqui, não estou desmerecendo nem a sociologia nem a filosofia, mas eu fico pensando na prova de biologia, estou pensando na matéria de biologia, não era certo ter tirado nenhum nem outro. Agora, ter diminuído a carga horária bruscamente, como foi diminuído, é muito doloroso para muitas disciplinas, muito doloroso para filosofia, sociologia, artes, né? Língua inglesa, língua espanhola, que ficaram aí de fora aí do cenário, então é bem complexo. Então, olha só o que acontece com essa questão aqui. Eu vou mostrar para vocês a resposta, tá? E vou trazer aqui por que a linguagem trabalha em poder, apesar de eu marcar a letra A, tá? Eu vou marcar a letra A junto com vocês, por tudo aquilo que a gente já falou sobre o local de aprendizagem. Então, na escola, ele está falando que na escola a gente vai aprender, na escola, o aluno ele vai aprender sobre as possibilidades físicas, tá? E vai levar essas habilidades numa época, num contexto histórico, com as respostas e as necessidades humanas, podem ser trabalhadas nas atividades produtivas da história da humanidade. Então, nós levamos as habilidades adquiridas para um outro cenário, né? A Erika está dizendo que não concorda com gabarito, eu também não concordo, tá? Não concordo com gabarito. E tá certo a gente não concordar, ok? Então, essa necessidade da humanidade em colocar o corpo físico, ele foi realmente, a parte física, ela foi levada para o cenário do trabalho. Eu não sei se vocês sabem que há uma necessidade, tá? Uma necessidade de adequar as questões físicas com as questões de trabalho, e isso aconteceu ali no final do século XVIII com o século XIX. Se a gente for estudar, olhar um pouquinho da história da educação física, esse corpo ele vai transmitir ali uma linguagem, esse corpo ele vai estar adaptado para o trabalho e, consequentemente, ele vai atingir aqui o poder, tá? Mas eu confesso para vocês que eu não gostei dessa alternativa, né? Então, eu vou com meus alunos ali que entendeu que na escola o aluno deve aprender sobre ludicidade, criatividade e linguagem. Só, galera, que dentro do formato da educação brasileira, nós criamos os nossos alunos para o trabalho,
certo? Por que essa alternativa também está correta? Porque há, sim, uma necessidade para o trabalho. Só para vocês terem entender, as habilidades do ensino médio é voltada para o trabalho. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Só que esse novo ensino médio, ele está com uma proposta diferenciada, mas se você olhar no fundo, é entender que a gente tem que preparar esse aluno para o mercado de trabalho. E o poder, né? A Erika está dizendo, quem marca a letra D é capaz de dizer que quadrilha é nordestina. Jogo é igual a esporte capoeira dança. Sei, Erika, tu tá assistindo minha aula de mar, não é? Mas é isso, galera. Então, vamos dizer que essas duas se completam, né? Porque eu prefiro completar a letra D com a letra A. Ok? Certo? Então, vamos dizer que a letra A completa a letra D. Não está errada. Eu não curto muito, mas se a gente olhar para a história... Se a gente olhar para a história da educação física, a gente vai encontrar esse cenário aqui, tá bom? Então, bora lá. Bora só para a última questão, vou deixar aí para vocês, eu vou deixar aí 2 minutinhos só para vocês lerem a questão e a gente já... É só vocês se organizarem, a escola convocar aqui a SEDUC e pedir que a gente vai, Pedir para a gente ir, que eles mandam a gente. Bora lá, galera, 2 minutinhos só para a questão 5. Bora lá? Bora lá. A Érica apertou com a diferença entre ludicidade e criatividade. Criatividade é o processo de criar, viu, Érica? Érica, criatividade, criar. É aquilo que eu vou criar. Por exemplo, quando você pega a ludicidade e a criatividade são duas coisas diferentes. Ludicidade é diversão. Então, a partir do momento que você está criando alguma coisa, pode ser divertido. Como também, às vezes, criar é desgastante, né? Vou dar um exemplo aqui. Algumas pessoas gostam de criar projetos de casa. Vamos supor assim, projeto de casa, arquiteto. Criam projetos de casas exuberantes, mas ali é muito trabalhoso. Ao passo que, vamos falar de criatividade, as crianças olham para uma caixa e criam ali de uma caixa um carrinho. Cria ali da caixa... os meninos pegam bolas de papéis e fazem bolas. Ali é um processo de criatividade, certo? Então, criar
é uma coisa, ludicidade é diversão. Pode ser que em alguns processos de criatividade não seja gostoso de fazer, porque é trabalhoso, né? Então, vamos lá. O jogo é definido como atividade de caráter lúdico, com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade. Sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. A busca pela vitória e competitividade também está presente. Na maior parte das vezes, o esporte requer esforço físico dos participantes, mas isso não é regra. O exemplo é o xadrez, jogo que também é reconhecido como esporte. Na sala de aula, tanto as atividades esportivas como os jogos são importantes, pois ajudam no desenvolvimento integral das crianças e jovens, contribuindo nos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Conforme a definição acima acerca de jogos, de jogo e esporte, podemos assinalar na alternativa a opção que contém somente esporte. Embora para lá. Letra A, nós temos queimada e futebol. Queimada é um jogo, futebol, então, elimina. Letra B, dama e vôlei. Dama é um jogo. Letra C, basquete e vôlei. Basquete é um esporte, vôlei também. Letra D, futebol e vôlei. Essa alternativa aqui está repetida, né? Futebol e vôlei. Letra E, pega-pega e basquete. Então, aqui, gente, ele quer uma alternativa que contenha somente esporte. Então, aqui está errado, né? Está errado não, tem duas alternativas corretas. E a gente vai marcar as duas, tanto a letra C quanto a letra D está correta. Basquete e vôlei, futebol e vôlei. Teve um erro aí, viu? Acredito que teve um errozinho aí. Então, galera, finalizamos a nossa... Já finalizamos a nossa aula. Muito obrigada, galerinha, que ficou aí conosco. Érica e Hélio, parabéns, vocês acertaram mais uma aula, mais uma questão. Beijo, beijo, saculejos e até mais. Tchau, tchau!